Estamos de volta com o Band Cidade para falar das eleições 2020. Santa Catarina já sabe quem são 293 dos 295 prefeitos eleitos ou reeleitos para 2021. Duas cidades ainda vão decidir quem vai ser o prefeito no segundo turno, que ocorre no próximo dia 29 de novembro. Joinville e Blumenau. Confira agora os detalhes da reportagem de Guilherme Bernardi. Um domingo agitado em Santa Catarina. Eleitores foram às urnas votar para prefeito e vereadores de suas cidades. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do Partido Democratas, se reelegeu no primeiro turno com 53,46%. Foram mais de 126 mil votos para o candidato. Quero agradecer aqui a toda a cidade de Florianópolis, a toda a população. Agradecer aos eleitores de Florianópolis, que permitiram que depois de 20 anos um prefeito fosse reeleito, com a maior votação já existente no primeiro turno. No município de São José, Orvino Coelho de Ávila, do PSD, foi eleito prefeito com 26,57% dos votos. O candidato foi apoiado pela atual prefeita, Adelina Dal Ponte. Prometo trabalhar e trabalhar muito para honrar essa vitória que vocês me deram, como sempre fiz. Minha eterna gratidão a essa cidade que me deu e me fez tudo que eu sou. No município de Biguaçu, o candidato Samir da Silva, do MDB, foi eleito prefeito com 42,86%, um total de 14.063 votos. Queremos agradecer a toda a população de Biguaçu que acreditou na nossa proposta, no nosso projeto, que esteve junto nessa caminhada, nos atendendo, nos recebendo, nos ouvindo. Agradeço especialmente a todos os nossos candidatos a vereador, a nossa comissão organizadora. Videira reelegeu Dorival Carlos Borga, do PSD, que venceu a eleição municipal com folga. O candidato recebeu 15.587 votos. O carinho que nós temos para cada um de vocês videirenses é imenso. Pode ter certeza que esse reconhecimento é o combustível que nós precisamos sempre para fazer mais a favor do nosso município. Em Lages, na Serra Catarinense, a disputa foi até o último minuto. Antônio Seron, do PSD, foi reeleito prefeito da cidade. Ele recebeu 28.329 votos, 56 a mais que a candidata Carmen Zanotto, do Cidadania, que ficou em segundo lugar. A partir de janeiro do ano que vem, ele segue na mesma trilha desses 4 anos de trabalho, recuperando Lages, criando oportunidade, trazendo investimentos, preparando a nossa educação. Em Brusque, o candidato Ari Vec, do MDB, foi eleito prefeito com 40,5%, um total de mais de 25 mil votos válidos. Serei o prefeito de toda a Brusque. Quero, a partir do dia 1º de janeiro, do lado do pastor Gilmar, poder honrar esses votos que recebi e dizer que terei o maior orgulho de ser o prefeito da nossa querida Brusque. No sul catarinense, o reeleito prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, teve 71.615 votos, o que corresponde a 72,36%. O compromisso que firmamos na campanha é o compromisso que vamos manter firme, sem titubear, e é dessa forma que nós vamos agora conduzir o mandato, um novo mandato que vai se iniciar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Em Tubarão, Juarez Ponticelli, do PP, foi reeleito prefeito da cidade com 67,29% dos votos válidos. O resultado das urnas de ontem aumentam consideravelmente a nossa responsabilidade, a minha e a do Caio. A maior votação da história desse município nos marca na história da cidade e vai exigir muito de nós daqui para frente. As urnas disseram que nós vamos ter que fazer no segundo mandato muito mais do que fizemos no primeiro. José Tomé, do PSD, se reelegeu prefeito de Rio do Sul. José Tomé teve 38,14% dos votos e derrotou o candidato Jaime Pasqualini, que ficou em segundo lugar com 29,56%. É a certeza de que o trabalho feito até aqui foi o trabalho aprovado e a partir de agora
Somos o prefeito de todos os outros candidatos, inclusive a prefeito que disputaram a eleição contra nós. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral em Santa Catarina, 4.036.244 eleitores votaram neste domingo. Mais de 1 milhão não apareceram para exercer o direito de votar nas 295 cidades do estado. O índice de abstenção neste ano foi de 22,47%. O percentual foi maior do que o registrado em 2016, quando chegou a 13,02%. Somente em 2 municípios catarinenses haverá disputa no segundo turno para prefeito. Em Blumenau, entre o atual prefeito Mário Hildebrand, do Podemos, e João Paulo Kleinobin, do DEM. Já na maior cidade do estado, Joinville terá segundo turno entre Darcy de Matos, do PSD, que obteve 25,30%, e Adriano Silva, do Novo, que teve 22,98% dos votos válidos. Roberto Azevedo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste e obrigado pela audiência de ontem durante o Band Eleições. Com certeza. Uma eleição tranquila, marcada por uma abstenção muito alta, com problemas de totalização e 2 municípios em segundo turno. Qual é a análise? Olha, vitória é vitória. Se você ganha por 56 votos, como ganhou Antônio Seron em Lages, da deputada federal Carmen Zanotto, ou como você fez quase 73%, como é o caso de Clésio Salvaro lá em Criciúma, pouco importa, você venceu. Mas há vitórias que são emblemáticas. 2 delas eu posso citar, a de Clésio Salvaro e a de Jean Loureiro em Florianópolis. Não só porque são reeleitos, mas porque se constituem figuras políticas importantes naquele tabuleiro que vai ser formado para 2022. É exatamente este o processo que começa agora. Como vão se agrupar as forças? A gente sabe que muitos partidos aí conseguiram até um número significativo de prefeituras, o MDB, por exemplo, 96, mas perdeu Joinville, que é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Não está disputando a eleição do segundo turno em Blumenau. E em Florianópolis, a derrocada foi geral, junto com o Partido Progressista, o Progressistas, tanto é que nem MDB, nem PP fizeram sequer uma cadeira na Câmara. Embarcaram na campanha de Ângela Min e se deram mal. Por isso que a vitória de Jean Loureiro é muito mais significativa, Rodrigo. E essa coisa de atrasar votos teve toda uma engenharia por trás. A Polícia Federal pediu para que o Tribunal Superior Eleitoral totalizasse os votos, o que era feito nos tribunais regionais. Aí começou a encrenca porque um dos servidores deu problema. Agora, Roberto, vamos dar uma olhadinha comigo aqui no telão do Band Cidade para essa distribuição que você falou um pouquinho aí das prefeituras. Vamos dar uma olhadinha na tela? Olha só, o MDB fez 96 prefeituras. O PP, 52, o PSD, 42, o PSDB, 32, o PL, 28. Nós temos aí mais prefeituras para mostrar, na sequência dos municípios com mais prefeitos, não é? PSL, 13, o PT fez 11 prefeituras, o Democratas, 7, entre elas a capital, o PDT, 3, o Podemos fez 2 prefeituras, temos aí Republicanos, PSB, Republicanos 2 prefeituras, PSB, Cidadania, Patriota e PSC com 1. Eu lembro que pode ter uma alteração, né? Esses números podem ter uma mudança, não é, Roberto? Porque vai ter segundo turno em Joinville entre Darcy de Matos, do PSD, Adriano Silva, do Novo, e entre Blumenau, ali Blumenau com o Mário Hildebrand, do Podemos, e João Paulo Kleinobin, do Democratas. O que é que dá para tirar daqui com vistas já a 2022, por exemplo? Esse aqui é apenas um dos panoramas. Panorama que mostra o número real. Mas aí a gente tem que fazer uma análise qualitativa. Quais são os principais colégios eleitorais de Santa Catarina? E aí a gente começa a observar. Florianópolis ficou com o DEM, Joinville pode ficar com o PSD ou com o Novo, Blumenau pode ficar com o DEM ou com o Podemos. E aí a gente começa a avaliar, por exemplo, São José, que é o 4º maior colégio eleitoral. São José ganhou o PSD. Então o PSD ganhou musculatura nessa eleição. O MDB recuou um pouco, embora tenha Brusque, tenha Itajaí, como grandes cidades representativas, manteve essas posições também na forte Jaraguá do Sul, mas são forças que precisam ser agora reavaliadas. Porque se você quer ter um projeto para 2022, teve gente que fraquejou demais. Mas temos algumas surpresas. Por exemplo, o avanço do Democratas, o avanço do PSD,
o Novo podendo ter um prefeito na principal, na maior cidade, maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Tudo isso vai tornar esse segundo turno tão significativo quanto o primeiro. Agora, Roberto, um ponto que a gente tocou agora há pouco em relação a esse desempenho da eleição foi a abstenção muito alta. Uma abstenção que não se via há muitos anos. O que é que se pode depreender disso, analisar disso? Vamos dar a explicação genérica e a mais lógica. Pandemia. Muita gente não saiu de casa, ou porque tem alguém com comorbidade perto, ou mora com uma pessoa já de idade mais avançada, e também a decepção com o processo eleitoral. Eleição é importante para a democracia, mas a gente vai fazer a seguinte avaliação para você. Não tinha clima para eleição esse ano. Quem é que não sabe disso? Não tinha clima. As pessoas sabem que tem que votar e para depois você pagar uma multa de R$ 3,50, não? Parece que é um convite para não votar. Não, é praticamente uma obrigação. Não vote que você não vai acontecer nada. Não houve aquela debandada para países, outros países, mas em compensação houve aquela debandada natural. Muita gente também não se sentiu representado pelos candidatos. Isso é o outro risco que a democracia corre. Porque você, às vezes, tem uma pluralidade. Nós tivemos cidade com 12, 13, 14 candidatos. Não precisa. Até isso fere um pouco dessa lógica da gente ter menos partidos e mais representatividade. Para fechar, Roberto, e com relação a uma participação maior de mulheres? A gente viu aqui em Florianópolis, por exemplo, a composição da Câmara de Vereadores com uma participação expressiva de mulheres agora, né? Bem maior. 5 mulheres. Então, quer dizer, isso também faz parte daquela campanha, vote em mulher. As mulheres representam a maioria do eleitorado. Mas chegou na hora de votar, não sei se baixa um sentimento de machismo, ao contrário, que elas se retraem. Também não gostam de participar da política, porque acham que a política é um ambiente de muita sujeira. Não deixam de ter razão na maioria das vezes. Agora, se conscientizar que tem que participar e tem que fazer a vontade delas valerem também, lá na Câmara de Vereadores, lugar onde se faz leis, mas também se fiscaliza o executivo. Outra coisa que os vereadores normalmente tiram do currículo, né? Pois é. Muito mais informação, eleições estão aí, agora aguardar os próximos passos e a gestão desses prefeitos. Obrigado, Roberto. Amanhã tem mais. Grande abraço. Vamos em frente. A seguir no Band Cidade tem esporte com as meninas do Avaí Kinderman que garantiram vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Detalhes daqui a pouco. Até já. Band Cidade. Oferecimento.